Gente, muito boa noite, né? A nossa casa está cheia, graças a Deus. A gente fica muito feliz, né? Nós estamos aqui hoje para fazer a abertura da 65ª Semana Espírita de Cataguases, com o tema central A Mudança do Mundo Começa em Nós. E hoje, né, está sob a coordenação do Centro Espírita J. Lacerda. Então, nós vamos fazer a nossa prece e depois da prece nós vamos passar um vídeo, né? Porque nesse período de 19 a 19h30 a gente tem um espaço para harmonização. E nós vamos passar um vídeo. Vamos fazer a nossa prece primeiro, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, esse banquete espiritual que teremos aqui hoje. Agradecer pela oportunidade de ter uma casa tão maravilhosa para nos acolher para reflexões tão importantes. Nós ficamos muito felizes com todos que estão aqui para participar e que os amigos espirituais possam pacificar cada um de nós e que as reflexões que vamos receber aqui hoje cheguem até nós como uma centelha de luz, um bálsamo lenitivo, para que, através dessas reflexões, nós possamos fazer a nossa reforma íntima, o nosso crescimento moral e espiritual. E agradecidos por mais essa oportunidade, nós pedimos permissão aos amigos espirituais para dar início às atividades desta noite. Que assim seja. Então, hoje, gente, nós vamos passar um vídeo que foi feito, né, através dos textos escritos pelos pais da evangelização lá do Jota. Porque lá no Jota, a nossa evangelização, ela é a evangelização da família. Então, ela acontece todos os domingos a partir de 8h30. E aí, no momento de 8h30 até as 9h, a gente tem um momento no salão onde fica todos juntos, as crianças e os adultos. E nesse momento, a gente faz brincadeiras, música, contação de histórias, teatro. E a partir de 9h, cada idade vai para a sua sala. E no salão acontece, então, a evangelização dos pais, entre aspas, né, de todos os adultos, né, que quiserem participar. E aí, então, foi feito esse texto, né, sobre a infância, sobre a importância da infância, e lá nós sempre estudamos essa questão da evangelização da família. O ano passado, no mês da evangelização, e também depois no domingo, na evangelização dos pais, nós trabalhamos o livro Saúde na Relação Pais e Filhos, do Alírio Cerqueira. Então, assim, é muito importante a gente fazer esses estudos e, através desse vídeo, onde os adultos vão contar experiências da sua infância, a gente vai ver a importância, porque nós somos fruto da nossa infância. Nós sabemos que somos espíritos imortais e trazemos uma bagagem espiritual muito grande. Mas nós sabemos também que no período da infância é que a gente vem, né, como um HD em branco, e ali vai ser gravado as experiências que nós vamos vivenciar na infância. Então, todo o conhecimento, todos os ensinamentos que os pais, os responsáveis, os educadores, de uma forma em geral, seja nas escolas, sejam os evangelizadores, isso aí vai marcar muito a criança e vai ficar gravado. E é dali, dessas memórias que ela tiver da infância, é que ela vai acionar essas memórias em momentos importantes da sua vida que ela tiver que tomar decisões, né? Tem um livro que eu li, agora eu não lembro se é da Ivone, não vou lembrar o nome assim, mas que conta a história de um rapaz que suicidou e ele estava lá em sofrimento, precisando ser resgatado, né? E ele não estava recebendo essas conexões. E aí, a mãe dele, né, juntamente com outros trabalhadores espirituais, acionam uma memória infantil dele, em que a mãe, toda noite, antes de ir dormir, né, eles eram de família católica, ela rezava a Ave Maria com ele. E foi nessa memória, dessa prece da Ave Maria com a mãe, que eles conseguiram acionar essa memória e ele poder ser resgatado. Então, o trabalho na infância, gente, ele é importantíssimo, seja das famílias, seja das escolas, seja das casas espíritas na evangelização. Então, nós vamos ver aqui o vídeo hoje.
Os adultos são construídos pela sua infância e adolescência. Crianças e adolescentes bem cuidados pelos seus pais, avós e familiares tendem a ser seguros emocionalmente, aptos ao diálogo e às resoluções de problemas e sabem comunicar e relacionar-se com os outros. Esse cuidado reverbera não só o aspecto físico, mas no relacional, no emocional e principalmente no espiritual. Desse modo, conversar e ouvir a criança e o adolescente com respeito e atenção, abraçá-los e emitir palavras de incentivo, ensiná-los o caminho do Cristo no cotidiano familiar e da vida, compreendê-los e demonstrá-los afeto, realizar com eles ações no bem. Tudo isso é agir com responsabilidade frente à confiança de Deus em nós depositada. Empreender esforços na infância e na adolescência é propiciar emancipação espiritual ao adulto e, por sua vez, às gerações e ao planeta. Se fizeram de nós adultos de alma sofrida, cortemos esse ciclo agora e sejamos aqueles a escrever uma nova história com os que vêm ou virão depois de nós. Afinal, Jesus nos ensinou a vencer o mundo como ele venceu. Através de poemas e narrativas, os participantes do grupo de estudos de pais e adultos da evangelização familiar do Centro Espírita J. Lacerda, situado na Vila Minalda, em Cataguases, eles adentraram os portais de sua infância, resgatando fatos marcados e marcantes que carregam consigo até hoje. Eles são significativos para quem os escreveu e podem ser valiosos para aqueles que forem ouvi-los agora. Dia nublado, cinza marcado, cheiro de infância, chegava a dar ânsia. Dia de chuva, e o porquê me embala, resposta ali como uma luva, ao ver a cena na sala. 7 anos era o que eu tinha, tão pequena, tão sozinha, lembrança ali tão clara daquela cena na sala. Uma criança jamais deveria lidar com o lado triste de um lar. Afinal, essa criança cresce e o adulto padece. Entendimento acontece com o tempo, mas, às vezes, abre-se a gaveta lembrança. Então, fica nítido aquele momento, revivências da infância. Dias de sol chega a cada momento, aquecendo o coração, derretendo pensamentos, ensinando perdão. E, quanto menos se espera, verão ou primavera, vou me lembrar sozinha. Só 7 anos eu tinha. A hora da refeição na minha casa era sempre animada por conversas sobre minha rotina escolar e a do meu irmão. Meus pais queriam saber de tudo. Num daqueles almoços, rolava o papo sobre a beleza do sistema solar e do universo, quando surgiu o assunto lei da gravidade. E afinal, o que seria aquela tal lei? Meu pai, professor ligado às ciências, não titubeou em demonstrá-la didaticamente. Subiu na cadeira, erguendo acima da cabeça um garfo e uma faca pesadíssimos de metal, do faqueiro preferido de minha mãe. E como um ator, em seu ato final bradou: a gravidade é uma das 4 forças fundamentais existentes da natureza.
qualquer objeto que se movimente em queda livre está sob influência da aceleração da gravidade. Ao terminar a frase, soltou os talheres que rapidamente desceram em queda livre, atraídos pela gravidade, e se espatifaram ao chegar no chão. Depois daquela cena, o caos se instaurou na cozinha. Ao invés de aplausos, só ouvimos as broncas e os gritos da minha mãe, reclamando com meu pai seus talheres quebrados. Mas ele prosseguiu em sua ousadia. Tá vendo, meus filhos? Esse aprendizado mostra o quanto é perigoso se atirar de um lugar alto em direção ao chão. Podem se machucar feio ou até morrer. Em seguida, foi até a minha mãe e disse: Ana, não fica brava comigo não. Vou comprar outros talheres para você. Quantas experiências marcantes a infância me traz à memória. Minha mãe era professora e vivia um casamento feliz com meu pai, que só tinha a 4ª série do ensino fundamental. Mesmo com pouca instrução, ele lia para nós todas as noites antes de dormirmos. Lembro-me até do livro, As Mais Belas Histórias. Enquanto isso, minha mãe lecionava à noite na escola rural, no curso Mobral, à luz de lamparinas. De fato, o amor dos dois era incondicional. Nossa vida era modesta, mas meus pais nos ensinavam que o essencial não se comprava. A saúde, a união, a paz e o amor. Com eles aprendi a respeitar pessoas, cumprir horários após os passeios, valorizar tudo que tinha e auxiliar as pessoas que precisassem. Mais do que a forma suave com que nos ensinavam, era o exemplo que eles nos davam. Embora tenha me tornado espírita, foi com minha mãe católica que adquiri a certeza de seguir Jesus. O que mais aprendi? Cuidar da minha família com o mesmo amor que fui cuidada. Agradecer a Deus todos os dias por acordar no corpo físico, amar a natureza e, principalmente, por ter tido a grande oportunidade de ter pais como os meus. Durante umas férias, fui passear na casa dos meus avós, em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Lá encontrei um brinquedo que, na época, muitas crianças gostariam de ter, o tão sonhado jogo Gênios da Estrela. Com certeza era de algum primo esquecido. Senti o impulso de escondê-lo e pegá-lo para mim. No entanto, antes de concluir o plano, meu avô apareceu e me viu naquela embaraçosa situação. Ele me chamou e contou uma história sobre a importância da honestidade e da responsabilidade. Não dei muita importância, afinal, desejava o brinquedo. Porém, a conversa ficou mais séria, e ele me disse que nossas ações têm consequências, e que escolher o caminho correto, mesmo quando ninguém está olhando, é essencial para viver uma vida digna. Ao ouvir aquelas palavras, senti uma mistura de culpa e, ao mesmo tempo, de admiração por ele. Na mesma hora, mudei de atitude. Peguei o brinquedo e guardei-o para o meu primo. Fiquei aliviada por não desapontar meu avô e por ter feito a melhor escolha. Mas foi na adolescência que consegui perceber nitidamente que tudo aquilo que havia me falado era o que realmente ele vivia, tornando um exemplo para todos com quem convivia. A saudade dele é grande, mas onde ele estiver, sei que está orgulhoso da pessoa que me tornei. Nunca me esquecerei dos meus 13 anos, um garoto acima do peso e que se empolgara com a escola de futebol inaugurada perto da minha casa. Meu pai comprou o uniforme completo para mim. Eu estava pleno até o treinador negar a minha matrícula. Você não tem condições físicas para isso, vai atrapalhar o time. Decepcionado, mas não desesperançado, tomei uma resolução. Vou emagrecer, e isso eu consigo fazer. Fiquei 1 ano praticando exercícios físicos e treinando diariamente. Voltei à escola de futebol e lá ficava assistindo aos jogos, mas sem rancor algum no coração. Meu pensamento era de que, em breve, eu estaria ali dentro de campo. Depois das férias de verão, ao chegar ao clube,
o treinador já me jogou o colete e disse: agora você faz parte do time. Nem comentou sobre a minha conquista, eu nem liguei, só queria era jogar. Agora, adulto, relembro quanto aquela situação me ensinou a exercitar a vontade e a disciplina para o alcance de resultados. Passava o tempo relógio e a moça vivia só o tempo de fora. Com o tempo, ela cresceu e o tempo lhe trouxe 2 presentes gerados. Assim nasceu um novo tempo, o tempo de dentro. Despertou-a agora a mulher para os velhos tempos da adolescência. Memórias de medo sem abrigo, de sonhos nunca ditos, de olhares e abraços pedidos e perdidos. De súbito, o tempo presente a fez lembrar seus 2 presentes vivos. Com eles, novos sonhos seriam pintados, cheios de abraços, palavras, de olhares abrigos, de lágrimas, sorrisos. Do ventre dos tempos nasceu o tempo do amor. Meu irmão é mais novo do que eu. Temos 6 anos de diferença. Quando eu tinha uns 13 anos, meus pais saíam para trabalhar e nós ficávamos sozinhos em casa na parte da tarde. Chegávamos da escola, almoçávamos juntos o que meu pai havia deixado pronto e depois tínhamos de arrumar a cozinha e organizar algo na casa. O restante da tarde seria para fazer as atividades da escola e então estaríamos livres. Normalmente ficávamos assistindo Sessão da Tarde e a novela do Vale a Pena Ver de Novo da Rede Globo. Como todos os dias eram iguais, sempre só nós 2 em casa, eu me sentia no direito de mandar nele como se fosse sua mãe. Eu detestava as tarefas de casa. Arrumar a cozinha após almoço era tão chato que eu enrolava até o fim da tarde para fazer. Tinha de estar pronto até às 18 horas, quando minha mãe chegava em casa. Então nós tínhamos a tarde inteira para procrastinar. Por ser algo que eu não gostava de fazer, quando pegava para resolver, ficava mal-humorada e descontava tudo no coitado do meu irmão. Dizia que ele não queria me ajudar, quando na verdade só estava fazendo do jeito dele, uma criança de 7 anos, mas eu achava que era má vontade. Então eu vivia prendendo ele no quarto. Gritava com ele como uma mãe estressada e desorientada grita com o filho. O prendia no quarto como um castigo e ia fazer o serviço sozinha, que acabava rendendo mais e terminando mais rápido. Não sei por que me achava no direito de fazer isso. O fato é que quando tudo estava pronto e ele quietinho no quarto, eu morria de remorso. A consciência pesava tanto que quando eu o liberava do quarto, já estava com um misto quente ou algo bem gostoso para comer prontinho para ele, como forma de pedir desculpas. O problema é que não demorava muitos dias para que eu repetisse tudo novamente. Era um ciclo sem fim. A minha sorte é que ele sempre foi a pessoa mais de bem com a vida que eu conheço. Nunca foi de reclamar e de guardar mágoas de ninguém. No fim do dia, ele sempre estava lá com um sorriso no rosto e brincando comigo como se eu não tivesse feito nada de ruim para ele. Hoje conto essa história com um coração bem apertadinho, com vergonha dessa criança impulsiva e mandona que eu era. Aprendi com o tempo que precisamos ser gentis com as pessoas, saber pedir, saber falar com delicadeza, controlar as emoções e, principalmente, aprendi com meu irmão a levar a vida com leveza, sem mágoas ou rancores, pois assim a vida e a convivência com pessoas ficam muito mais leves. Eu estava na 5ª série, equivalente ao 6º ano nos dias atuais. A professora de português, Dona Lídia, iria aplicar uma prova para a turma, baseada num livro literário e valeria toda a nota do bimestre. Havia alguns exemplares na biblioteca da escola para emprestar aos alunos, porém eram poucos livros. Quem tinha condições, comprou o livro. Os outros pegavam-no na biblioteca, porém era grande a fila de espera. E eis que ocorreu o inesperado. No dia da avaliação, eu não havia conseguido ler o tal livro. E paralisada com a folha na mão, lendo e relendo todas as questões, sem nada compreendê-las. Percebi que alguns colegas, situados na minha mesma condição, tentavam copiar a prova daqueles que haviam lido. E a professora ali, de olho. Como não era da minha índole agir daquele jeito, assinei a prova e entreguei-a à professora. Eu me senti muito envergonhada.
mas ainda assim falei baixinho para ela. Eu não consegui ler o livro, dona Lídia. Para ampliar a minha tristeza, a professora não dirigiu nenhuma palavra a mim. No dia seguinte, aguardávamos ansiosos a entrega da prova com a nota. Eu já sabia a minha e fiquei de cabeça baixa na carteira. De repente, ela falou bem alto meu nome e eu estremeci. Turma, a prova da Nilda está em branco, vocês acreditam? Pois é. Mesmo assim, eu dei a metade da nota para ela, porque ela agiu com honestidade. Senti-me aliviada e dei um largo sorriso por dentro. Na ciranda evolutiva, circulamos nós, espíritos errantes, indo, voltando, retornando. Nesta ciranda reencarnatória, gira o feto, gira a criança, gira o jovem, gira o adulto, gira o senil. Todos em roda na ciranda terrestre, entrelaçados nos velhos novos tempos, contemplados para acertar os ponteiros no templo familiar. Circulam de mãos dadas as fases da vida. Gira o feto e nasce a criança, e gira a criança e cresce o adolescente, e gira o adolescente e descobre-se o jovem, e gira o jovem e amadurece o adulto, e gira o adulto e enobrece o velho, e gira o velho e eterniza-se o espírito. Na ciranda circular, o velho de hoje, criança do porvir, filhos à noite, pais e avós no amanhã seguinte. Nesta ciranda reencarnatória, o velho nasce novo de fora para dentro e de dentro para fora. Sentir, pensar, agir, de mãos dadas com o bem, cintilando na escuridão, girando na roda da vida, das famílias, numa ciranda constelar, na constelação familiar. Importante as reflexões, né, gente? Então, agora as crianças vão descer para evangelização, né? E nós vamos começar a nossa palestra com o tema autotransformação, o papel do espírita como base para a mudança global. E hoje quem vai fazer o estudo para nós é o Fabiano Martins de Ubá.
O Fabiano, ele é nascido em uma família espírita, é sobrinho de Irtes Terezinha, de Lisboa, Andrade, importante trabalhadora do movimento espírita junto a Chico Xavier e autora de diversos livros espíritas. Atualmente é evangelizador e coordenador do setor de evangelização da criança e do jovem, no Centro Espírita Ismael, em Ubá. É palestrante atuante na região, também participa em trabalhos artísticos que envolvem a música e o teatro em eventos espíritas. Boa noite, Fabiano. Passo para você a palavra. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar, nos envolver. Que nesses instantes que nós estamos aqui, nessa casa espírita, nós possamos acalmar os nossos pensamentos da correria do dia a dia, para absorver o que a espiritualidade dessa casa preparou para nós. Desde o momento que nós entramos nessa casa, sabemos que os benfeitores que aqui estão presentes já nos envolvem, nos pacificam. Então, que a mensagem do Evangelho, iluminado pela doutrina espírita, possa chegar ao nosso entendimento, mas principalmente possa penetrar nos nossos corações, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Para mim é uma felicidade muito grande poder vir lá de Ubá, trazendo um abraço dos companheiros, em especial do Centro Espírita Ismael, porque poder falar de Jesus, conversar sobre a doutrina espírita, é sempre uma felicidade. Depois do período que nós passamos todos em casa, né, reclusos, eu acho que nunca a gente valorizou tanto estarmos reunidos entre irmãos para conversarmos como atualmente. Então, para nós é uma felicidade muito grande estar aqui hoje para falar do Evangelho de Jesus. E o tema que nos foi proposto é a autotransformação, o papel do espírita como base para a mudança global. É um tema muito interessante, porque faz justamente essa conexão entre a autotransformação, entre a mudança íntima e a mudança do mundo. Nós sabemos, tanto na doutrina espírita quanto fora dela, que tudo na criação se transforma. Isso nós aprendemos até nas escolas, né? Na lei de conservação das massas, na lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como tudo se transforma, o mundo em que nós vivemos também se transforma, também modifica e também avança com o tempo. A doutrina espírita nos explica que o nosso mundo está de passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E fica a pergunta, como que o mundo ele pode se transformar? Como que um planeta ele evolui, passando para esse estágio evolutivo superior? O mundo ele só evolui como fruto da evolução daqueles que aqui vivem. Quando nós observamos um local, uma casa, nós sabemos se aquela casa é uma casa harmônica, se é uma casa turbulenta, de acordo com aqueles que lá habitam, aquilo que lá é praticado. Então, o mundo onde nós habitamos passará a ser um mundo de regeneração a partir do momento que nós, espíritos que aqui vivemos, formos espíritos regenerados. Então, é um trabalho que nós temos de nos reinventar, de nos transformar. E aí o tema do nosso estudo, que é a autotransformação. Nós já falamos que tudo se transforma.
E nós estamos aqui reencarnados com qual objetivo? A obra de Kardec diz que nós estamos aqui para evoluir, para nos aprimorar, para nos transformar. O que vem a ser transformar? Se nós pegarmos essa palavra, transformar, é a junção de transconformare, mudar de forma, dar uma nova forma. E isso nós observamos lá nas escrituras bíblicas. Quando abrimos a Bíblia, muitos espíritas, infelizmente, não têm o costume de ler a Bíblia, né, de ler o Antigo e o Novo Testamento. Mas quando nós abrimos lá Gênesis, diz que Deus criou o homem, na sua alegoria, feito do barro. Por que do barro? Justamente como uma representação de que esse barro ele pode ser moldado de acordo com a sua vontade. E nós, enquanto espíritas, vamos sendo moldados através das encarnações para atingir a evolução que nos espera. E para isso nós viemos encarnando e reencarnando incessantemente, a fim de nos moldar para a nossa evolução. E é um trabalho constante. Nós estamos aqui para quitar débitos do passado e aprender novas coisas. E isso é um processo incessante. Hoje nós estamos aqui e vamos retornar mais vezes com o propósito de nos transformar. E quando nós falamos em transformação, nós vamos buscar nas obras espíritas, falando a respeito desse tema, e fala sobre esse processo evolutivo do espírito, que nós viemos aqui justamente para nos aperfeiçoar naquelas imperfeições que nós ainda trazemos. Então viemos para nos reajustar. Só que a partir do momento que nós adentramos o corpo físico, nós somos inebriados pelas sensações, pelos chamados da matéria, que muitas vezes tiram o nosso foco da caminhada. Vamos colocar de uma forma mais prática. Nós, todos que estamos aqui, somos espíritas, correto? Durante o nosso dia de hoje, se formos separar quanto tempo nós dedicamos aos afazeres e às preocupações de coisas do mundo e quanto tempo nós dedicamos a questões realmente espirituais. Muitas vezes, nessa medida, nós vamos ver que nós dedicamos um grande tempo para as coisas do mundo, que muitas vezes são passageiras, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser chamados e isso vai ficar para trás. E ainda dedicamos pouco às questões realmente importantes para nós enquanto espíritos. E para isso que a doutrina espírita, ela vem chamando a cada um de nós a responsabilidade. E na literatura espírita, para nos auxiliar, vem trazendo também alguns exemplos de transformação. Porque nós aprendemos com a parte teórica, mas aprendemos também com os exemplos daqueles que convivem aqui no nosso planeta. E entre os diversos exemplos que nós temos de transformação e de reforma íntima, nós vamos buscar as palavras de Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala, numa lição, que nenhum outro espírito se transformou de maneira tão significativa à luz do Evangelho de Jesus como Maria de Magdala. Por que Emmanuel cita a transformação de Maria de Magdala como um grande exemplo? Porque Maria de Magdala, ela, em uma única encarnação, ela consegue sair das zonas inferiores e das sombras e atingir a plenitude, a ponto de ser recebida por Jesus após o seu desencarne. Então, a sua história, ela simboliza para nós a nossa trajetória de milhões de reencarnações, milhões de séculos.
Aquilo que nós demoramos um grande período para percorrer, Maria dá o exemplo para nós em uma única encarnação. E quando nós analisamos cada ponto da sua transformação íntima, serve para nós de exemplo. Porque as obras espíritas, elas têm esse papel de servir para aplicar nas nossas vidas. Porque de nada vale todas as obras expostas na casa espírita se nós não absorvermos a mensagem e aplicarmos na nossa vida, não é? Então, Maria de Magdala fica como esse exemplo. E vamos relembrar um pouco sobre a história de Maria para refrescar a nossa memória e servir como base para esse nosso estudo. Quem foi Maria de Magdala? Maria de Magdala, ela é citada na Bíblia, no Novo Testamento. A primeira vez que ela aparece é no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E Lucas cita brevemente sobre essa mulher. Ele diz: Jesus percorria a região pregando sobre a Boa Nova e o acompanhava Maria, conhecida como Maria de Magdala, Joana de Cusa, Susana, entre outras. E quando cita Maria de Magdala, ele diz: Maria de Magdala, da qual saíram 7 demônios. Nós espíritas sabemos que os demônios eles não existem, né, conforme a crença popular. Mas são espíritos obsessores. Então, por que saiu de Maria esses espíritos? Quem é essa mulher, Maria de Magdala? Magdala é uma cidade ou um vilarejo na borda ali do Mar da Galileia. Existiam várias comunidades, entre elas Magdala, que significa cidade das torres. E nessa cidade vivia essa mulher. E era uma cidade cosmopolitana, porque tinha um grande trânsito de pessoas em viagem naquela região. E Maria vivia ali. Algumas pessoas conhecem Maria como Maria Madalena e acham que Madalena é o seu sobrenome. Mas, na verdade, Madalena significa a mulher que vive em Magdala. É Magdalena. Então, Maria Magdalena significa a mulher que vivia em Magdala. Ela é conhecida pela cidade onde ela vivia. E diferente das outras mulheres do Evangelho, que são conhecidas a partir do nome do seu esposo ou do seu pai, como Joana de Cusa. Joana, esposa de Cusa. As mulheres eram conhecidas pelo nome do marido, ou então pelo nome do pai. Mas Maria era conhecida não pela família, mas pela cidade. Porque ela, muito cedo, rompeu com todos os costumes daquela época, do povo judaico. Porque a mulher não tinha nenhuma voz na sociedade naquela época. A mulher, ela vivia com o pai, e quando atingia uma certa idade, ela era entregue ao seu marido, escolhido pela família, e deveria servir esse marido até o final da sua vida. E Maria, ela toma um outro caminho. E a comunidade era tão rígida que a mulher não poderia nem falar com um homem que não fosse da sua família. A mulher não poderia dirigir a palavra a nenhum outro homem. E Maria, então, não aceitando os costumes da época, ela rompe e vai viver sozinha na cidade de Magdala, onde ali ela recebia viajantes romanos e tinha relacionamentos com aqueles viajantes que a visitavam. E era, por causa disso, uma mulher muito rica, de muitas posses. Imagina
uma comunidade preconceituosa como era da época, ainda hoje nós somos. Imagina aquela época, uma comunidade extremamente rígida e patriarcal, uma mulher que rompe com os costumes e vive ali se relacionando com outros homens sem atribuir matrimônio. Então ela era conhecida como uma mulher de má vida, que se entregava aos prazeres do mundo. E vale um parêntese, que mulher de má vida, na época de Jesus, não significa somente a prostituição, como ficou popularmente conhecida, mas qualquer mulher que não seguisse os preceitos da comunidade judaica. A mulher que não se casava era uma mulher de má vida. A mulher que se divorciava, na verdade não era mulher, era o homem que divorciava, e ela adquirisse um outro relacionamento, também era considerada uma mulher de má vida. Então era um conceito muito amplo. E Maria, então, rompia drasticamente se relacionando com essas pessoas que passavam pela cidade de Magdala. E adquiriu, dessa forma, muito dinheiro, muitas posses. Tinha na sua casa, uma casa enorme, tapeçarias, bálsamos perfumados, grandes posses, que eram artigos extremamente caros à época. Esses perfumes eram algo de um valor inestimável. E Maria tinha tudo isso. Só que ela sentia dentro de si um vazio na alma, porque ela buscava o amor, mas não sentia preencher dentro de si o amor que ela buscava. E nessa ânsia de encontrar o verdadeiro amor, ela ouve falar, conforme está descrito no livro Boa Nova, e também no livro Premissas do Reino, ela ouve de um certo Messias que passava por aquela região e que acolhia os pecadores. E Maria, ela tinha uma característica muito interessante. Essa ânsia que ela tinha do amor verdadeiro era real, só que ela buscava nos lugares errados. Ela tinha, como Humberto de Campos fala, sede do verdadeiro amor, mas ela não encontrava. Aqueles que a procuravam simplesmente queriam sugar dela as sensações do mundo. Então ela era uma mulher profundamente atormentada e por muitas vezes ela se trancava no seu quarto e ficava em delírios, estática, sem receber ninguém, num processo de tormenta. Como na linguagem à época, eram os períodos que ela ficava atormentada pelos demônios, que nós hoje sabemos que eram espíritos obsessores que se aproveitavam daquele momento de Maria. E aí nós vamos abrir um pequeno parêntese. Por que é importante entender essa trajetória de Maria de Magdala? Porque é o mesmo processo que nós precisamos percorrer. Qual é o primeiro passo que Maria dá na direção da sua transformação moral? Era a vontade que ela tinha de mudar. A vontade real é o primeiro passo rumo à autotransformação que todos nós precisamos. E aí, se perguntarmos, mas todos nós temos vontade de melhorar? Será que nós temos? Parece uma pergunta óbvia, né? Não, mas é claro que eu quero melhorar. Se nós buscamos, estamos na casa espírita, todos nós temos vontade de melhorar. Só que nós estamos falando de uma vontade real. A vontade de Maria era real. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o indivíduo se libertar das influências do mal pelo próprio esforço? E os Espíritos respondem: sim. E com um esforço insignificante. O que vos falta é vontade.
quão pouco dentre vós tem realmente vontade? Então, volta a pergunta, será que nós temos vontade de mudar? Porque os Espíritos falam que basta um esforço insignificante, e aí quase que desmotiva a gente, né? Mas a gente tenta tanto, como assim insignificante? O que falta é a vontade real de mudar. Porque nós gostamos de ser como nós somos ainda. Nós ainda gostamos das sensações, de onde nós estamos. Basta ver, não só na casa espírita, mas nos templos religiosos, quando tudo está bem na vida da pessoa, financeiramente, no trabalho, no relacionamento, a pessoa some, encontra na rua, fala, faz tempo que eu não vou, mas um dia eu volto. Aí, quando as coisas pioram, perde o emprego, aparece um problema, o que a pessoa faz? Volta buscando socorro. Então, nós ainda não temos essa vontade dentro de nós realmente viva. Quando pegamos uma pessoa dependente química, por exemplo, e tentamos induzir um tratamento, a pessoa entra, sai, volta, tem uma recaída, volta de novo, porque ela ainda não está decidida a abandonar aquilo que ela ama das sensações. E assim como os dramas morais que nós carregamos. Nós ainda gostamos de ser como nós somos. Então, muitos de nós falamos, eu não levo desaforo para casa. E aí a gente bate no peito, levanta a voz, como se isso fosse uma vantagem. Nós gostamos de ser assim. Falar, comigo é diferente. Mexeu comigo, arrumou um problema. A gente sente ainda prazer de ser como nós somos. Então, o primeiro passo rumo à autotransformação é a vontade real de mudar. Eu quero mudar, eu não aguento mais estar como eu estou. E é por isso que Maria, ela dá o primeiro passo dessa sua jornada. E quando ela descobre que existia um Messias passando pela região, ela tem a vontade de ir encontrá-lo. Mas ela pensa, outros Messias já passaram por aqui. Só que eles não aceitam as pessoas rejeitadas. Ela ouve falar de um dos servos que ele curava a lepra, a hanseníase. Mas Maria pensava, ele pode até curar a doença do corpo, mas será que ele é capaz de curar as doenças da alma? E ela, ao mesmo tempo que quer encontrar Jesus, ela duvida. Mas em um dia de muito tormento, quando cai a noite, ela ouve a notícia de que Jesus estava ali próximo à casa de Simão, em Cafarnaum. E ela tem um impulso e vai até esse encontro. E é um encontro muito bonito, descrito por Humberto de Campos na obra, psicografada por Chico Xavier, porque o diálogo de Jesus com ela nos ensina muito. Quando ela entra na casa de Simão, ela vê Jesus ali sentado. E ela entra ainda envergonhada e de cabeça baixa ouve Jesus falando àquelas pessoas. E quando ela menos espera, Jesus a chama pelo nome. Ele diz Maria. E ela, tomada de espanto, ela levanta os olhos e pergunta, tu me conheces? E ele responde, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas uma a uma. Então Jesus conhece cada um de nós nominalmente. Sabe o que se passa dentro de cada um de nós, aquilo que guardamos em segredo de todas as pessoas em volta e queremos esconder muitas vezes de nós mesmos. Jesus conhece. E ele então conversa
com Maria. E o espanto dela é tão grande que mais tarde, ela, ao ver Jesus sentado à beira da mesa, ela se joga aos pés de Jesus, lava os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Nos costumes da época, quando um convidado chegava na sua casa, você oferecia água para banhar os pés. E ela lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxuga com os cabelos. E ainda os costumes da época mandava que quando um hóspede adentrasse na sua casa, você o recebesse com um beijo. Se fosse algum amigo, algum companheiro, você dava um beijo no rosto. Se fosse algum mestre ou alguém de uma escala maior, você, em sinal de submissão, se curvava e dava um beijo na mão dessa pessoa. Maria, o tamanha submissão que ela se via diante daquele mestre, ela começa a beijar os pés. Os costumes mandavam que beijasse a mão, ela beijava os pés incessantemente. E ela então tira um jarro de bálsamos perfumados e começa a derramar sobre os pés de Jesus. E Jesus, no diálogo que ele tem com Maria, ele fala sobre a boa nova de Deus. E Maria pergunta: mas, Senhor, sei que tens a clarividência dos céus, então sabe como eu tenho vivido. Eu sou filha do pecado. Será que esse Deus poderia me receber? E Jesus sorri e diz para ela: Maria, por acaso acreditas num pai que condena os seus filhos ao sofrimento eterno? Nunca viste a natureza dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são os chamados que Deus dá a cada uma das criaturas, como sinal de renovação. E Maria, então, ouvindo aquelas palavras, ela se anima para adentrar no trabalho da Boa Nova de Jesus. E Jesus fala: vai, Maria, os seus pecados estão perdoados. Vai e ama, porque o amor cobre a multidão de pecados. E Maria pergunta: mas como? Aonde eu vou? Jesus fala: ama aos teus filhos. E ela diz: mas eu não tenho filhos. Era uma mulher estéril. E Jesus pergunta: o que tem mais mérito? Amar os filhos da própria carne ou os filhos alheios das outras mães? E Maria então sai dali completamente renovada após aquele encontro de Jesus, disposta a trabalhar na Boa Nova. E aí nós vamos para o segundo passo. O primeiro nós já dissemos que é a vontade. O segundo é o reconhecimento dos próprios erros. Maria fala: eu sou uma pecadora. Então, esse reconhecimento de Maria dos próprios erros é um passo importantíssimo na nossa transformação, porque é um sinal de humildade. Nas obras de Kardec diz que a humildade é a virtude primeira, que dela derivam todas as outras. Por isso começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. A humildade é o ponto inicial dessa transformação. Então, ter a vontade real de mudar e reconhecer quais são as nossas falhas. Mas reconhecer de verdade, sem justificar. Porque na maioria das vezes, quando reconhecemos as nossas falhas, nós justificamos, não é verdade? Falar: eu perdi a paciência, mas ele me deu motivo. Mas aconteceu isso assim, que me tirou do sério.
Nós justificamos sempre transferindo a responsabilidade para o outro. E a humildade é justamente reconhecer as nossas falhas. É engraçado, quem tem filho pequeno, ainda no vídeo falava sobre a evangelização, nós ensinamos a criança a pedir desculpas, a reconhecer o erro. Mas é muito difícil ver um pai ou uma mãe, às vezes, pedindo desculpas para a criança e reconhecendo o próprio erro. Nós ensinamos, mas às vezes não conseguimos, né, praticar. Então a humildade, ela não é fácil. Esse reconhecimento das suas imperfeições dói. Porque é nos ver realmente como nós somos, sem justificativas. Só que a partir do momento que nós reconhecemos, vem o próximo passo, a próxima etapa, que é buscar Jesus. Porque quando nós olhamos para dentro e vemos as nossas imperfeições, abre um vazio dentro de cada um de nós. Quando nós erramos, somos às vezes tomados pelo sentimento de culpa, e isso dá um vazio imenso, que às vezes leva a processos depressivos quando mal direcionado essa reflexão. E Maria, ela busca Jesus. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos buscar o Cristo. Precisamos ir ao encontro de Jesus. Por que precisamos ir ao encontro de Jesus? Será que Jesus não pode vir nos socorrer? Muita gente espera a volta de Jesus, né? Por que Jesus não vai voltar? Porque ele nunca foi. Jesus sempre esteve junto de nós. Nós é que nos afastamos dele. Então o movimento é de nos reconectar com ele. Por isso as religiões. Religiões é religar ao alto. Então nos reconectar nos momentos de dificuldade, buscar Jesus assim como Maria fez. Ela fez fisicamente, indo até a casa de Simão. Mas nós precisamos buscar Jesus de diversas formas. Estar aqui hoje, numa casa espírita, é um sinal de que nós estamos querendo buscar Jesus. Quando nós lemos uma obra, quando nós fazemos o bem, nós estamos buscando o encontro com Jesus. E o ensinamento de Jesus a Maria, ele diz para nós: o amor cobre a multidão de pecados. Não importa o que nós tenhamos feito no passado. O que importa é o que fizermos daqui para frente. Ah, mas eu sou um pecador. Ah, mas eu cometi este ou aquele crime. Não importa. O que importa é o que nós fazemos de bom. É essa transformação, esse movimento, porque o amor cobre realmente a multidão de pecados. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe nessa busca a Jesus. A partir do momento que nós buscarmos, nós vamos nos transformar. Mas nós deixamos tudo aquilo que nós fizemos para trás e as consequências. A partir do momento que Maria encontra com Jesus, tudo fica fácil na vida dela? Não. Quando ela acaba a conversa com Jesus, ela olha ao lado e vê os olhares de reprovação de todos aqueles que estavam em volta, inclusive dos apóstolos do Cristo. Imagina o que Maria sentiu nesse momento, sentindo a rejeição e julgamento, até mesmo dos apóstolos. Então a vida, a partir dali, não era fácil, mas era possível. Porque Jesus vem para tornar leve as nossas cruzes. A nossa cruz vai se tornar leve. Jesus não promete que vai retirar a nossa cruz. Ele fala que a cruz fica leve. Mas a cruz continua existindo.
Então, a partir da conversão de Maria, ela estava liberta, mas ela tinha que arcar com as consequências dos seus atos. Porque algumas religiões pregam que basta aceitar a Deus que estamos libertos. Na doutrina espírita diz que precisamos aceitar e estamos libertos, mas vamos colher aquilo que nós plantamos no passado. A lei de causa e de efeito. E aonde entra a misericórdia de Deus? É que nós vamos pagar esses débitos em parcelas suaves, quando nós estivermos preparados. Então a nossa cruz ela fica mais leve com Jesus. Imaginemos a dor de alguém que perde um familiar, que desencarna. Essa dor traz um desespero da perda muito grande. Nós espíritas, quando desencarna algum familiar ou alguém próximo, fica também a saudade, fica a falta que aquela pessoa faz, mas saber que essa pessoa continua e que nós vamos nos reencontrar e que ela está ao nosso lado, isso nos conforta, deixa essa cruz muito mais leve. E é isso que Jesus faz. Então, a partir desse momento, Maria segue trabalhando, seguindo Jesus, a ponto de que após a crucificação, quem é a primeira pessoa que Jesus aparece para falar que a vida não acaba com a morte do corpo? Ele aparece para Maria de Magdala. Muitos perguntavam, né, por que Jesus não apareceu para Simão Pedro, para Maria, sua mãe, para outros dos discípulos? Por que ele aparece justamente para Maria de Magdala? Porque ela era o testemunho vivo da mudança. E nós, na doutrina espírita, que o ponto principal é a imortalidade da alma, Jesus dá o testemunho da imortalidade da alma a Maria. E ela vai divulgar que o mestre não havia morrido. E após a crucificação, depois que Jesus aparece, Maria começa a acompanhar e a pregar. Mas os discípulos a rejeitavam, não aceitavam. E ela era rejeitada por todos. O único que aceitava era Jesus, mas ele havia partido. E ela permanece sem saber para onde ir na cidade, até que ela vê ao longe um barulho distante vindo e vê um grupo de leprosos adentrando a cidade onde ela estava. E todos que ali estavam fechavam as portas, a cidade ficava deserta para passar aquele grupo de enfermos. E Maria vê que aqueles que ali estavam eram tão rejeitados quanto ela mesma. E ela decide, então, deixar tudo para trás e ir com eles até o Vale dos Leprosos, o Vale dos Imundos. E aí ela fala sobre os ensinamentos de Jesus, cura as feridas, trata das dores do corpo e da alma daqueles que ali estavam. E Maria, então, ela sofre na própria pele os reflexos do seu passado. E na própria pele, literalmente, porque depois de algum tempo ela adquire também a doença e começa a apresentar as características da hanseníase. E ela, depois daquele período de trabalho, ela desencarna, sendo recebida por Jesus. Que ela, quando se vê livre do corpo, Jesus aparece para ela e diz: Maria, você atravessou a porta estreita, e chama para seguir com ele. Então o espírito que estava atormentado pelas trevas consegue, em uma única encarnação, chegar à luz. E esse é o nosso trabalho que nós viemos
encarnando e reencarnando para realizar. É estar aprendendo e, ao mesmo tempo, quitando débitos do passado. Mas nós precisamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Entender que nada acontece por acaso. Esse processo de transformação, ele não é fácil, mas ele é possível. E falando do papel do espírita como base para a mudança no mundo em que nós vivemos, esse momento de transformação, nós sabemos que o mal ainda está em evidência. Porque muitos espíritos estão reencarnando como uma última oportunidade para reajustar a sua trajetória. Então, os espíritos doentes, criminosos, são trazidos aqui à Terra para uma oportunidade de se restabelecer. E aí nós estranhamos, nós espíritas, né? Mas fala na doutrina que estamos melhorando, que estamos entrando na regeneração. Nós olhamos do lado, vemos crimes, atrocidades das mais diversas. Como é possível? Porque é justamente no contato uns com os outros que nós vamos nos reajustando. A mensagem de Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Na época de Jesus, os apóstolos, aqueles que estavam à volta, estranharam Jesus conversando com uma mulher de má vida. E fica a pergunta, onde Jesus estaria? Se Jesus estivesse aqui, nos dias de hoje, fisicamente, aonde será que Jesus estaria? Estaria justamente com os criminosos, com as mulheres de má vida, da mesma forma. Porque o papel do Cristo é consolar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que estão se afastando do caminho da lei de Deus, Jesus vai para buscar de volta. E o nosso papel é justamente nos esforçar para entender a mensagem do Cristo, mas entender na vivência do dia a dia, não simplesmente nas obras, de uma maneira fria. Vivenciar a mensagem de Jesus como Maria fez no seu testemunho. A vida não foi fácil. Maria não buscou viver nos templos, ela foi para o vale dos imundos, conviver com aqueles doentes da alma e do corpo. Então, a transformação dessa mulher conseguiu transformar todo aquele vale. E como nós vamos mudar o mundo em que nós vivemos? Através da nossa mudança individual. Dentro de casa, quando surge algum problema, nós queremos mudar a esposa, mudar o filho, mudar o marido. A gente fala, eu vou à casa espírita, mas ela não vai comigo, ele não vai comigo, ele não quer ir. A gente tenta mudar o outro. Como nós vamos mudar o outro? Será que é possível? Nós só mudamos o outro como reflexo da nossa mudança individual. O espírita, né, trabalhador de casa espírita, que tem filho pequeno na evangelização, muitas vezes é pego em situações difíceis. Eu tenho uma filha, né? E quando estamos na casa espírita, é comum ela, filhas de trabalhadores, quando nós estamos dando a aula na evangelização, falando, muitos viram falar, mas você não faz isso em casa. Como é que você vem falar para que eu faça, para que eu pratique, se você não faz? Então, a transformação à nossa volta só é possível com a nossa transformação íntima, com a nossa transformação do interior. Só assim nós vamos mudar o mundo. E o Espiritismo não é a doutrina do futuro, não é todas as casas que vão virar casas espíritas. Simboliza que a doutrina espírita vai ser a base da mudança de cada um.
E essa mudança, por reflexo, vai mudar toda a sociedade. E é possível a mudança de um indivíduo interferir na sociedade inteira? Nós temos o exemplo maior do Cristo. É claro que ele era o Cristo, mas ele conseguiu mudar a história entre antes e depois dele. Que nós possamos não mudar todo o planeta, mas que nós possamos mudar dentro do nosso lar. Que a nossa presença seja luz, traga paz, traga alegria, traga diferença na vida daqueles que convivem conosco. E aí parte a obra, que é o último passo da transformação, que é a caridade, que é colocar esse amor em ação. Agir. O que é a caridade, né? Não é simplesmente entregar cestas básicas, fazer visitas, é se doar em direção ao outro, estar atento no outro. Muitas vezes estamos debaixo do mesmo teto e temos pessoas profundamente amarguradas e sofredoras e nós não nos damos conta. Estamos tão preocupados em fazer milhões de coisas e não percebemos aqueles que estão junto de nós. Então, a mudança, essa autotransformação, onde o espírita vai realmente mudar o mundo, nós pensamos que é abrindo grandes instituições, abrindo novas casas espíritas, fazendo um trabalho assistencial amplo, mas, na verdade, é nas pequenas coisas do dia a dia. É isso que faz a diferença. Quando nós lembramos de pessoas profundamente queridas que já desencarnaram, o que nós lembramos geralmente dessas pessoas? Na maioria das vezes, nós lembramos de coisas simples. Um olhar de carinho, a forma que aquela pessoa buscava consolar, as palavras de ternura, são as coisas simples que realmente fazem a diferença. E nós ficamos procurando, né, coisas grandiosas. E a partir do momento que nós movimentamos na direção do amor, isso se multiplica infinitamente. Os casos, né, práticos ajudam a gente muitas vezes a entender isso que as obras nos falam. E como o amor, ele gera esse efeito cascata, eu lembro de um caso, dentre os muitos, entre os milhares, né, da vida de Chico Xavier, que aconteceu lá em Uberaba, certa vez. Uma mulher do Ceará foi até Uberaba porque o seu filho havia cometido suicídio. E ela, então, após o desencarne do filho, ela entra em um sofrimento muito grande, começa a frequentar as casas espíritas, e ela decide, então, viajar até Uberaba para receber notícia do filho. Mas ela fica receosa, porque ela ouve o que as obras espíritas falam em torno do suicida, e ela fica, será que eu vou conseguir alguma mensagem? Será que ele vai ter alguma condição? E ela, nessa dúvida, ela decide ir. Ela viaja até Uberaba, chega lá muito cedo. E chega tão cedo que ela pega o primeiro lugar da fila. Eram distribuídas 30 senhas, né, para depois da reunião ir lá receber mensagens com o Chico. E ela recebe a primeira senha, de número 1. E ela fica ali, ainda cedo de madrugada, aguardando na fila. Passado algumas horas, para um carro e desce uma mãe desesperada. As senhas já tinham sido distribuídas e essa mãe desce. E era uma mãe que havia perdido 2 filhos
num acidente automobilístico. E aquela mulher, no primeiro lugar da fila, ela olha aquela situação de desespero daquela mãe e pensa: eu perdi um filho, essa mãe perdeu 2. O meu filho escolheu, pela inconsequência, retirar a própria vida. Os filhos dela perderam a vida por um acidente do acaso. Então, comovida com aquele desespero, ela dá a sua senha para aquela mulher e volta para o seu hotel onde ela estava. E ela fica ali, o seu ônibus sairia só no outro dia de manhã, e ela passa ali o resto do dia arrumando as malas, quando de madrugada, às 3 da manhã, batem na porta do quarto do hotel e dizem: a senhora é fulano de tal? Ela: sim. Falou: o Chico está mandando chamar a senhora. E ela: mas deve ter algum engano, porque eu não tenho senha. Eu até estive lá no centro, mas eu não tenho mais senha. Falou: não, ele falou que era para vir aqui, ele deu o endereço, deu o nome da senhora e pediu para a senhora ir lá. E aí ela vai, então, até o centro, e quando ela entra, ela ouve o Chico lendo a mensagem do filho. E ele dizia a ela que ele estava num momento de profunda perturbação, mas que ele estava ali por consequência do ato dela entregar, à sua vez, aquela mãe em desespero. E que pelo amor dela, se compadecendo por aquela mãe, ele, nas profundezas onde ele se encontrava, avistou um espírito de luz chamado Emmanuel, que o chamou e disse que ele precisava falar através do Chico Xavier. E ele estava ali, falando para aquela mãe, que o amor dela, se compadecendo com a outra, permitiu que ele estivesse ali. E que pela primeira vez em muito tempo, ele tinha esperanças de que o seu sofrimento iria terminar. Então, para nós analisarmos toda essa situação, a boa ação, aquela ação de amor de uma mãe com a outra, permitiu com que Emmanuel tivesse socorrido aquele espírito, que permitiu que aquela mãe fosse consolada através da boa ação do Chico. Então, quando movimentamos em direção do amor, isso desencadeia uma série de acontecimentos na mesma direção. É a lei de causa e de efeito. Quando nós movimentamos em direção do amor, isso se desdobra infinitamente. Então, a autotransformação é esse movimento simples de estar atento ao sofrimento do outro, de querer o bem do outro, ver a cada minuto o que nós podemos fazer, por menor que seja, porque nós, às vezes, não vemos as consequências desses pequenos atos. Vir à casa espírita, servir uma água, limpar um chão, abrir as portas, receber alguém com um sorriso, estar em casa, ouvir de uma pessoa idosa as mesmas histórias com paciência, consolar uma criança que precisa de atenção. Cada momento simples desse se desdobra em amor. E se cada um de nós plantarmos essa semente, isso vai se multiplicando e o entorno onde nós vivemos vai se desdobrando em amor. Então, o papel da doutrina espírita é plantar essa semente no coração de cada um de nós. Porque todos nós somos capazes de fazer o bem, não importa o que tenhamos feito no passado. E a doutrina espírita, ela precisa ser consoladora. Consolar, nos tornar mais felizes. Aquele que é consolado fica mais feliz e em paz. E fica a reflexão: o que a doutrina espírita tem feito em nós? Será que estamos sendo pessoas mais felizes? Será que a nossa presença nos lugares traz alegria, traz paz?
Ou será que a nossa presença traz turbulência, pessimismo? Sempre tem aquelas pessoas que, quando chegam nas nossas casas, traz um ambiente diferente. A boa nova, a boa mensagem da doutrina espírita precisa plantar essa semente em nós para que, aonde estivermos, isso possa florescer. E florescendo, isso reflita no coração do outro, e do outro, e do outro, e assim por diante. Então, a doutrina espírita, ela é a base para a mudança do nosso planeta, partindo da nossa mudança individual. Estamos atentos aos nossos momentos que estamos passando. Momentos, às vezes, de dificuldades, mas as dificuldades são oportunidades que nós temos de modificar. E quando o sofrimento estiver maior, aparentemente, que as nossas forças, que possamos buscar na doutrina espírita a consolação e a força para seguirmos adiante, para fazermos um pouco mais. E assim vamos poder colher no futuro um mundo de mais paz, mais harmonia, de mais equilíbrio, que começa em cada um de nós. Então, que Jesus possa continuar olhando e nos envolvendo a todo momento, e que a mensagem da doutrina espírita possa nos fortalecer na noite de hoje, e possamos voltar aos nossos lares, levando aquilo que nós recebemos nessa noite, compartilhando com os nossos familiares, com aqueles que convivem conosco, com os espíritos que nos acompanham e que aqui estão presentes, para também absorver a mensagem do Evangelho e as vibrações. Que possamos ter uma noite de paz e de harmonia. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Fabiano pela valiosa contribuição que trouxe para nós nessa noite. E agradecer também a presença de todos vocês e reforçar o convite para amanhã. Nós temos uma nova palestra. Amanhã será o tema A Importância da Educação Espírita na Formação do Indivíduo e da Sociedade. Está sob a coordenação do Centro Espírita Paz, União e Fraternidade. Será o Roberto Sabadini, de Muriaé, que irá fazer para nós as reflexões. E nós vamos já, para final da nossa oração, mas eu gostaria que após o término da oração vocês permanecessem aí, porque nós teremos sorteios de 2 livros, tá? E após esses sorteios, lá embaixo tem um chazinho, quem quiser ficar mais um pouquinho, tomar um chazinho, bater um papinho, seja bem-vindo. Então vamos fechar os nossos olhos, aproveitar essas boas energias desse ambiente, abrir os nossos corações para receber essas boas vibrações. Que o nosso Mestre Jesus possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos. Que esses fluidos salutares desse ambiente possam penetrar as nossas células, dissipando qualquer mal. Que possam nos ajudar a reorganizar o nosso funcionamento do corpo, o nosso equilíbrio. Que possamos, Mestre Jesus, retornarmos aos nossos lares, convictos da necessidade de nos transformarmos moralmente. Que Jesus nos dê força para desenvolver a verdadeira vontade, a vontade que irá fazer com que a gente continue caminhando em direção ao Cristo, que a gente continue colocando em prática os seus ensinamentos. Rogamos para que o Fabiano possa retornar ao Ubá na companhia dos bons espíritos sob a sua proteção. Que cada um de nós aqui, Mestre Jesus, tenhamos a força e a coragem para mudar em nós o que nos propomos a mudar nessa reencarnação.
Pedimos pelas águas fluidificadas, que possam serem colocadas nelas medicamentos de acordo com a necessidade de cada um. E que a nossa vontade seja algo realmente transformador na nossa vida. Que essa verdadeira vontade faça parte do nosso ser, para que possamos juntos, um auxiliando o outro, um buscando o amor verdadeiro do Cristo, seguirmos em direção ao que propomos realizar. Assim, pedimos permissão para encerrar essa prece e as atividades dessa noite. Que assim seja. Bom, Fabiano, vou pedir para você falar o número de 1 a 66.